Você já visitou um banheiro no Brasil? Reparou que tem alguma coisa diferente do banheiro no Brasil para o banheiro fora do Brasil? Nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa diferença no episódio de hoje. Então vem com a gente em mais um episódio de Don't panic. Keep speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel, and much more. So fasten your seatbelts and have fun. Unlock exclusive content, including behind the scenes, exclusive episodes, and episodes transcriptions. So, especially if you want to supercharge your Portuguese skills. Join our Patreon crew and become part of our awesome community. Look for the Patreon link, don't miss out, and dive right in. O assunto de hoje é um tanto engraçado, mas enfim, vamos comentar um pouquinho sobre banheiros. É uma coisa que honestamente é tão natural para nós brasileiros que se eu não tivesse visto num stand-up de um estrangeiro, de um parisiense inclusive, eu talvez não ia dar tanta atenção a esse fato de que o nosso banheiro tem uma diferença ali bem marcante com relação a banheiros em outros lugares. Eu não sei se isso é exclusivo da cultura brasileira ou talvez da cultura latino-americana, mas eu sei que em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, isso que temos no nosso banheiro não existe nesses outros países. Você já conseguiu perceber o que é? Já teve algo que chamou a sua atenção? Eu consegui pensar aqui em outras diferenças também. Quer dizer, não sei se são diferenças tão marcantes quanto essa primeira, mas vamos uma de cada vez. Conte pra eles, Érica. O que nós temos aqui que não existe em outros banheiros? E qual o propósito? Perto do vaso sanitário sempre tem um lixo. E pra quê? Pra gente descartar o papel higiênico que a gente usou. A gente não joga no vaso sanitário porque no Brasil, na maioria dos lugares, a descarga, a tubulação, eu não sei, ela não dá conta do recado. Ela não suporta ter que se desfazer de um papel higiênico que você joga no vaso. Então você joga no lixinho. Isso tem a ver com a tubulação, a hidráulica das construções das casas brasileiras. Aliás, um assunto que dá conversa para um próximo episódio, hein? Já vou até anotar aqui. Mas especificamente falando sobre a tubulação, então o diâmetro dos canos que são usados nas construções dos banheiros brasileiros é infinitamente menor do que o diâmetro dos canos usados nas construções fora do país. Então a tubulação toda e o sistema de esgoto não é feito, como a Erika comentou, para comportar o papel de cocô. Por isso a gente guarda realmente o papel de cocô no banheiro, no lixinho. A Erika tá me beliscando aqui porque eu falei papel de cocô, mas é importante você saber que essa palavra cocô é uma das palavras que usamos para se referir às fezes. As fezes. Eu não sei se é universal a expressão número 2, mas é o número 2 que fazemos no banheiro. Então, quando fazemos o número 2, o cocô, as fezes, a gente limpa o nosso corpo. A gente se limpa e joga esse papel no lixo. Eu tô rindo disso porque eu consigo entender como para as pessoas de outro país isso é muito estranho, porque você guarda aquilo ali que é algo de que você tem vergonha, muitas pessoas como a Erika têm vergonha até mesmo de falar sobre isso, mas você tem que, entre aspas, guardar isso no banheiro, fica ali deixando o seu rastro quando você faz o número 2 no banheiro seu ou de qualquer outra pessoa. Então, eu concordo totalmente que é muito mais higiênico e seria muito melhor se no Brasil fosse como acontece em outros países, talvez no seu país seja assim, e você descarta
qualquer rastro do que você fez no banheiro. É claro que talvez você não vai conseguir se livrar do cheiro, mas pelo menos fisicamente você joga pelo vaso, dá descarga e vai tudo embora. Infelizmente, se você tentar fazer isso no Brasil, você vai criar um grande problema para você e possivelmente para seu anfitrião, porque vai entupir o vaso. E aí vai dar um certo trabalhinho. Com raras exceções, claro, falamos no Brasil, mas eu já fui em hotéis, ou talvez prédios, apartamentos grandes que têm um sistema diferente, por serem prédios, construções grandes, talvez aquela construção específica já é feita para isso, já é feita meio que no padrão norte-americano ou no padrão de países desenvolvidos. Mas a grande maioria das casas no Brasil não existe esse sistema. O sistema hidráulico não é assim tão bom, tão forte. Então você vai encontrar essas lixeiras no banheiro e os rastros. Agora tem uma outra diferença que tem a ver com a descarga, Érica. Tem um certo tipo de descarga que eu acho que você só encontra no Brasil. A descarga que é naquela caixa que é acoplada ao vaso? Essa é uma delas, mas eu pensei numa ainda mais antiga. A da cordinha. É uma caixa acoplada ao vaso também, mas fica no alto e daí tem uma cordinha para você puxar a descarga. Essa é a pior para mim, porque faz um barulho tremendo essa porcaria dessa descarga. Aí se você vai ao banheiro à noite, tá todo mundo dormindo e você puxa essa descarga, misericórdia, faz muito barulho. Tanto o puxar a descarga quanto ela encher de novo. É porque é uma descarga que funciona por gravidade. Então é uma caixa com uma quantidade de água em cima. Ela fica em cima do vaso, mas não logo em cima do vaso. Ela tem que ficar bem acima e tem uma cordinha que você puxa e essa cordinha libera água por gravidade apenas. E aí essa água supostamente tem que levar toda a sua sujeira embora. Mas você sabe que a pressão desse tipo de descarga é baixa, porque é apenas a gravidade. E ela é uma caixona de plástico, assim, bem feia e bem antiga. Tem uma outra que funciona por gravidade também, que é essa que a Erika falou, acoplada ao vaso sanitário. Então ela fica logo atrás do buraco do vaso sanitário, que a Erika chamou carinhosamente de assento, e não tá errado. Então ela fica logo atrás do assento e também tem um botão que você aperta e ele deixa descer a água. Elas são mais ecológicas, porque é uma quantidade limitada de água, e aí, se não foi naquela descarga, você tem aquele trabalho de ficar esperando essa caixinha encher de novo de água para você tentar dar uma outra descarga para mandar o seu serviço ali embora. E isso é extremamente constrangedor, como vocês podem imaginar. Eu gosto daquelas descargas que são uma tubulação na parede. Então a tubulação fica toda no encanamento, escondido, e você tem apenas o botão ali para apertar que ele dá uma pressão, e a água vai com pressão. Então se você precisa de muita água, se o seu fax que você vai passar foi muito grande, essa é uma outra expressão bem antiga para um sinônimo de fazer cocô, de fazer o número 2, é uma expressão antiga que o pessoal falava passar um fax. Então passar um fax é o número 2. Então se a mensagem que você mandou foi muito grande e você precisa de muita pressão da água para mandar isso embora, ela é muito mais eficiente, você aperta ela com bastante força, você pode regular também a quantidade de água e a pressão que ela sai, e você deixa saindo água até ir embora o que tem que ir embora, né. Bem menos constrangedor do que ter que ficar esperando 30 minutos dentro do banheiro para dar 3, 4 descargas. Então, em resumo, neste episódio nós vimos duas diferenças que existem entre o banheiro no Brasil e o banheiro fora do Brasil, que é nós termos um lixo para descartarmos o nosso papel higiênico usado e o tipo de descarga. Você já tinha reparado nas diferenças que existem entre o seu banheiro e o banheiro aqui no Brasil? Esse foi mais um episódio cheio de cultura de Don't panic, keep speaking Portuguese.